Amados irmãos, vamos nos unir em oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bondoso Pai, amado Deus, por Tua graça nos apresentamos em Tua casa. Diante do Teu altar, um lugar especial para as nossas almas, onde poderemos também encontrar, através da palavra e do ativar do Teu Espírito, toda a força para edificar a nossa fé, permanecer firme também até o encontro com Teu Filho Jesus. Agradecemos também o caminho que tem nos conduzido, Pai, para poder estarmos reunidos novamente. Protege nosso amado apóstolo maior e todos os apóstolos e todos os Teus servos unidos até o diácono, e assim também proteja todo o Teu povo. Pai, olhe pelas almas que também já nos antecederam a eternidade. Lembramos daqueles que se encontram enfermos nos hospitais ou em suas casas, ou também presentes nas congregações. Tu conheces a cada situação. Pai, queremos Te rogar, prepare os caminhos para que também possam encontrar ajuda. E assim abençoe a sabedoria, as mãos dos médicos, os medicamentos em benefício de cada um. Aqueles que já passam por tratamentos que também possam ter ajuda. Olhe por aqueles que necessitam do trabalho e abençoe para que possam encontrar um novo emprego. Lembramos das crianças. Pai, abençoe a cada uma, para que também possam sempre alcançar o ensinamento. Também proteja os nossos professores, aqueles que levam também esse ensinamento para cada criança. Proteja também a juventude, olhe pelos idosos, olhe por aqueles que já não têm as forças para poder se achegar diante do Teu altar. Viver a Tua palavra, viver também aquilo que é importante para a nossa edificação. Pai, ajude também todos os Teus servos, aqueles que realizam viagens. Olhe por aqueles que estão talvez passeando ou a trabalho também. Que os Teus anjos sempre estejam ao redor. Agora abençoe as ferramentas que o Senhor deseja utilizar. Abençoe a cada um que há de ocupar o Teu altar. Senhor, também abençoe toda a parte técnica. Também a irmãzinha que colabora no teclado. Que possamos viver uma hora especial, uma hora de benção. Que os Teus anjos estejam ao nosso redor. Tudo isso, Pai, e muito mais que não temos palavras para manifestar, rogamos em nome de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, a palavra que nós temos para esta manhã, a encontramos em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 2, que diz: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Até aqui. Amados irmãos, amadas irmãs, sejam todos bem-vindos para esta hora de benção na casa de Deus. Novamente, é uma alegria poder servir a obra de Deus, poder ser uma ferramenta visível para todas as almas que também
necessitam e têm a fome da palavra que vem do altar de graça, que vem do Evangelho, que vem de uma forma muito especial para nós. Nesse mês de agosto, nós vivemos um tema que Deus se revela através dos elementos, e hoje nós vamos ouvir sobre o fogo. E aqui no nosso texto fala sobre a sarça ardente. A mensagem que temos para esta manhã diz: Deus se revela ao ser humano de várias maneiras para que conheça a sua vontade. Na Sagrada Escritura, quando se fala no fogo, podemos ver várias passagens, especialmente no Antigo Testamento, que também Deus se revelou ao ser humano, ao homem. E com um detalhe, porque através do fogo se manifestou Deus, porque o homem, por ser pecaminoso, está nessa linha do pecado, ele não consegue ver Deus, né? Mas Deus se manifesta para o homem, Deus quer ajudar ao homem. E na passagem que nós temos aqui na Sagrada Escritura, Moisés, ele viu uma sarça ardente, porque o anjo se achegou a ele, através dessa sarça ardente, essa sarça com fogo. Mas a sarça, ela não era consumida, ela não se consumia. E Moisés, por um momento, claro, ficou preocupado, ficou curioso e queria se aproximar e ver melhor. E Deus se manifestou a ele, para que ele não se aproximasse. E Deus conversou com ele, Deus manifestou a sua vontade, que era a preocupação com o seu povo, o povo do Egito, para que Moisés pudesse conduzi-lo de uma forma segura. Isso é uma manifestação de Deus, né? E o tema é Deus no fogo, não fogo em Deus, né? Porque Deus, Ele utiliza de ferramentas, como nos domingos passados podemos ouvir sobre a terra, sobre a água, e nesse é o fogo. E depois temos mais um domingo também que vai falar sobre outro elemento. Mas Deus não se manifesta só através do fogo. Ele se manifesta, como nós ouvimos, de maneiras diferentes, para colocar a sua vontade, para ensinar. E quando nós pensamos outras manifestações de nosso Deus, lembramos de Elias. Elias, nós sabemos, amados, que ele passou por um momento também, mesmo com toda a confiança em Deus, ele teve que fugir, teve que se esconder. E nós conhecemos lá em 1 Reis a história de Elias, que ele se confrontou com os 450 profetas de Baal, porque ele mostrou aos profetas e à rainha Jezabel qual era o Deus, o verdadeiro Deus. E se pegamos a história um pouquinho mais, amados irmãos, por que ele saiu tão temeroso? Porque queriam matá-lo, perseguiam Elias. E Elias, claro, mesmo com toda a confiança, e depois de tudo que aconteceu ali, não vamos contar a história agora, o porquê. Podem também ler ali em 1 Reis, no capítulo 19, capítulo 18. E Elias pediu até a morte, mas o Senhor novamente o ajudou. E ele continuou a sua caminhada, e com medo da rainha Jezabel, porque queriam matá-lo, ele se escondeu numa caverna. E Deus se achegou a ele, né? E Deus se achegou a ele de uma forma mansa e suave. E ele escutou, e ele saiu, ele atendeu o chamado de Deus.
E Deus também manifestou a ele para que ele pudesse seguir e poder ainda colaborar na vontade que Deus tinha. Amados, então, é mais uma forma, no antigo tempo, que Deus se manifestou diretamente. Não face a face, é claro, mas Deus se manifestou. Como Deus também se manifestou a Moisés. Deus se manifestou a Elias. Então, amados irmãos, podemos também recordar de outra passagem, que Deus também se manifestou através de anjo. Os anjos se achegaram à mãe de Jesus e manifestaram aquilo que haveria de acontecer. E é claro, amados irmãos, que no Antigo Testamento podemos rever muitas situações que para nós é algo muito especial, a manifestação de Deus. E quando se fala de fogo, nós sabemos que no tempo de Pentecostes, no derramamento do Espírito Santo, ali também foi manifestado um sinal da presença e do poder do Espírito. Em Atos, no capítulo 2, no versículo 3 e 4, ali diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes conceda que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Perdão, amados, e também no versículo 3 diz: E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Novamente a manifestação de Deus, por intermédio do Espírito Santo ali, de uma forma de línguas de fogo. É a manifestação para que todos pudessem compreender, todos pudessem entender, amados. E o fogo, nós sabemos também, tem seu valor muito especial. Para purificar o ouro, se utiliza-se o fogo. E o Espírito Santo também, como fogo, vem através do Espírito Santo nos purificar, nos ajudar, nos ensinar, para que fomos assim de uma forma conduzida, com segurança, com tranquilidade. Também João Batista, amados irmãos, ele manifesta ao Senhor que vem depois dele e que batizará pessoas, que o Senhor vem após ele batizar com pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Para que possamos ver, amados irmãos, como é manifestada a palavra, o sentido do fogo. Em Mateus, no capítulo 3, no capítulo 3, versículo 11 e 12, nós lemos: E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, que reparta com o seu, com quem não tem. Perdão, amados, é Mateus. Mateus, no capítulo 3.
versículo 11 e 12. Em verdade vos digo, com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Isso também quer dizer, amados irmãos, separar o joio, separar aquilo que não importa, aquilo que não é interessante, não é importante também para esse momento. Por isso, novamente aqui, podemos ver a importância do fogo. E a palavra de hoje, amados irmãos, diz que o Filho enviou o Espírito Santo assim, para que o ser humano pudesse receber tudo aquilo que é necessário para a salvação, para andar de uma forma digna, que Deus espera de nós. E Deus nos dá, através do Espírito Santo, a orientação. E a orientação, amados irmãos, é a luz do Espírito que dirige o nosso olhar para o Salvador, que há de voltar. E Ele deixou uma promessa, que voltaria, porque Ele preparou um lugar. Esse lugar já está preparado para nós, que é o nosso futuro que nós almejamos. E almejar o futuro, amados irmãos, não é somente um momento que nos preocupamos e temos que estar firme. Por isso, estar firme, amados irmãos, até o final. E através também do Espírito Santo, nós recebemos a purificação. Como o fogo purifica o ouro, assim o Espírito Santo também purifica as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos também andar dignamente. É claro que nos deparamos muitas vezes com situações, tentações, aquilo que o Espírito também maligno nos coloca em nossa frente. Mas se nós deixamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, também vamos ser purificados, vamos enxergar o nosso passo de uma forma correta, para que possamos dar passos que agradem ao amado Deus. Também, amados, Deus, através do Espírito Santo, nos dá a consolação. Da mesma forma que o fogo ele aquece, ele ajuda, principalmente num tempo de frio, num tempo onde muitas vezes pessoas também perdem a própria vida por causa do frio. E aqui o Espírito Santo nos conforta na dificuldade, nas tentações, e também nos ajuda a nos confortar e nos confrontar também com essas dificuldades. Por isso, amados irmãos, o nosso olhar para o futuro, queremos olhar com coragem, queremos olhar com confiança, porque o Senhor nos guia, o Senhor quer o melhor para nós. Por isso, amados irmãos, Deus se revela ao ser humano de várias maneiras, através do fogo, através do vento com uma voz suave, mas a importância dessa palavra hoje é o fogo do Espírito Santo, o calor, aquele que nos conduz, aquele que nos aquece, nos orienta. E que bom, amados irmãos, estarmos aquecidos, que bom estarmos confortáveis diante da palavra, diante do ativar do Espírito Santo. Amém. Bem, amados, também me acompanha hoje o amado pastor Edson, da congregação de Santo André. Pediria para que ele também pudesse colocar aquilo que tem em seu coração. E, amada irmã, por gentileza, tem um hino para nós.
Amados irmãos e irmãs, nós podemos sentir aí na palavra que foi colocada hoje para nós, a maneira como Deus já no velho tempo se manifestava, na forma do fogo muitas vezes, e sabemos que o fogo ele tem um poder muito grande, ele queima, ele dizima. Então temos que ter muito cuidado. Com relação ao nosso Deus, essa maneira dele se manifestar, nós vemos aí que também houve uma grande preocupação de Deus para quando tivesse que falar com os seus, ele se manifestava de uma maneira para que não levasse perigo para aquele que estivesse diante dele. Por quê? Por causa do pecado. Nós, como pecadores, não suportaríamos a presença de Deus diante de nós. Então Deus, ele teve esse cuidado, ele viu em nós a fragilidade e vimos aí as maneiras como ele se manifestava. Para o nosso tempo, o amado bispo colocou já agora aqui no finalzinho, de que é o fogo do Espírito Santo que ativa para nós. Isso também já foi pensado por Deus, porque vivemos uma outra época, outras situações, e das quais temos que também tomar cuidado com a situação que nos leva ao pecado, para diante daquilo que Deus se propõe a fazer por nós. Então, em muitos momentos que até dizemos, puxa, o serviço divino hoje foi diretamente para mim. Hoje no serviço divino levei um puxão de orelhas. Isso significa que é o poder do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo nos alertando para que consigamos enxergar o caminho pelo qual estamos andando e cuidar da nossa vida espiritual com muito zelo e da maneira como Deus espera. Amém. No nosso texto para hoje, nós podemos ouvir: e apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo. E como é que Deus conversou com Moisés? Naquela preocupação de Deus que Moisés pudesse conduzir o seu povo. Mas depois Deus se manifestou a ele diretamente. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa, Monte Sinai, um lugar especial. E amados, então podemos ver que Deus conversou com Moisés. E é claro, aqui foi manifestado a importância do ativar do fogo, do calor do Espírito Santo. Mas esse ponto de partida, amados irmãos, está em Jesus Cristo. Naquele tempo, e que calor que as almas não poderiam sentir em poder tocar, em poder ver, em poder conversar em Jesus Cristo. Então, amados, hoje, pela força do Espírito Santo, Ele quer que possamos também tocar nosso Senhor, ver nosso Senhor, falar com Ele, manifestar, ouvi-lo. E como se faz? Como fazemos? Diante do altar de graça. Especialmente quando nós podemos, em cada serviço divino, vivenciar o momento mais especial
Por isso a importância, amados irmãos, também, além de ouvir a palavra da transmissão, lutarmos para viver presencialmente, é viver a comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo através da Santa Ceia. Bem, amados, também agora temos o hino de arrependimento para podermos refletir e em seguida vamos orar o Pai Nosso. Amém. Agora eu convido a todos para que de pé possamos nos unir na oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Por encargo do meu enviador, o apóstolo, vos anuncio a feliz mensagem. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, os vossos pecados vos são perdoados, e a paz do ressuscitado seja convosco. Amém. Pai amado e bondoso Deus, que alegria poder vivenciar esse calor que verte da Tua palavra, do Teu altar, que preenche os nossos corações, que aquece o nosso coração, que nos dá a vida, que nos alimenta, nos dá as forças. Pai, permita que possamos também ter sabedoria para poder discernir aquilo que é importante no nosso caminho. Podemos estar atentos aos oferecimentos também desse mundo, para que nada venha roubar esse sentimento em nossos corações. Pai, guie e ilumine sempre os nossos caminhos. Abençoe também todas as atividades que são realizadas em Tua casa. Olhe por aqueles que também sofrem pelas situações, circunstâncias atuais desse mundo. Pai, olhe pelos governantes. Olhe por aqueles que também têm sabedoria para poder conduzir, tratar de uma forma especial aos enfermos. Ajude também a humanidade possa ter humildade, possa também ter mais amor, carinho, poder amar ao próximo. Senhor, também abençoe essas oferendas que o Teu povo tem separado os seus rendimentos, colocado em benefício da Tua obra. Senhor, também não ficaremos aqui, retornaremos aos nossos lares. Acompanha-nos com a proteção dos Teus anjos. Permita que possamos chegar e encontrar tudo em ordem, tudo em paz. Que não causemos e que ninguém nos cause nenhum dano. Ainda queremos Te clamar, encurte o tempo por nossa causa. Mande em breve Teu Filho nos vir buscar. Aceita-nos em graça. Tudo isso, amado Deus, e muito mais que não sabemos colocar em palavras, Tu sabes, conheces os nossos sentimentos. Colocamos tudo em Tuas mãos. Cumpra-se sempre a Tua vontade. O rogamos em nome de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo seja convosco. Amém.
Amados, novamente é uma alegria poder compartilhar desse momento com todos vós, dessa palavra muito especial. E juntamente com o amado pastor, com os irmãos, com os servos aqui presentes, desejamos a todos um abençoado domingo e até sempre.